pé comigo novamente. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Neemias, no capítulo de número 13. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Até que hora vai o culto do pastor Wesley? É 9h30. É 9h30? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Os irmãos encontraram? Amém. Capítulo de número 13 e versículo de número 4, que diz assim: Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Versículo 8: Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Diga para o irmão que está do seu lado: é tempo de lançar fora os móveis de Tobias. Aleluia. E você pode tomar assento nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando me foi feito o convite para ministrar aqui essa noite, como todo pregador que se preza, eu fui perguntar ao Senhor o que ministrar. E pensava em uma palavra e em outra, e eu pensei, quero trazer uma mensagem para as mulheres, porque é um trabalho, é um culto de mulheres, de círculo de oração. Mas buscando ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração: você não vai levar uma palavra para as mulheres, mas para toda a igreja. Amém. Para a noiva do Cordeiro. Aleluia. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração forte. Eu estou aqui nessa noite em temor e tremor diante de Deus. Aleluia. Sabendo que a ministração da palavra é algo muito sério e que tem que ser levado muito a sério. Todo aquele que é conhecedor da palavra de Deus e conhece a história de Neemias, conhece muito bem a história, como que aconteceu. Estava Neemias como copeiro do rei Artaxerxes, e um dia alguém se apresenta a Neemias e ele faz uma pergunta de como estava Jerusalém, de como estava o povo dele, de como estava a terra onde os seus pais haviam sido sepultados. Aquela pessoa traz uma mensagem triste e diz para ele: olha, a cidade está assim, o povo está morrendo na miséria, os muros estão destruídos, as portas foram queimadas, está tudo de cabeça para baixo. E caiu sobre Neemias, o servo de Deus, uma tristeza muito grande, porque ele pensou: poxa, a terra onde meus pais foram sepultados, onde meus pais cresceram, onde meus pais adoraram a Deus, e está desse jeito, foi destruído pelas mãos do inimigo. E um certo dia Neemias se apresenta diante do rei. Nós sabemos que o copeiro não podia se apresentar triste diante do rei, porém o rei percebe, ele não conseguia disfarçar a sua tristeza, a sua angústia. E o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo com você? Porque você está triste diante de mim. E Neemias, temendo, explica para o rei o que está acontecendo. E o rei então diz para ele: o que é que você quer que eu faça, que eu lhe conceda? E Neemias, como um homem de Deus, foi orar e foi buscar a face do Senhor. E ele disse ao rei: se eu achar graça diante dos olhos do rei, me permita ir até a Jerusalém, a minha terra, e poder reedificar os muros e reedificar as portas. E o rei bondosamente permitiu a Neemias retornar à sua terra natal e lá então fazer aquele lindo trabalho que nós conhecemos já.
Um trabalho este que recebeu muitas afrontas do inimigo, como de Sanbalate, Tobias, dentre outros, que mandavam cartas amedrontando Neemias, desafiando ele, desencorajando ele. E ele dizia: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. A Bíblia nos relata, durante toda a história, que um certo sumo sacerdote chamado Eliasibe, ele pegou junto com Neemias. Ele era um homem valente, um homem de Deus, um homem corajoso. E ele pegou junto com Neemias na reconstrução do muro. Ele e todos os seus parceiros de ministérios, a tribo de Levi, estavam todos ali reparando o muro, restaurando as portas. Mas teve um momento em que Neemias precisou se ausentar. Durante todo o período em que Neemias esteve ali, estava tudo lindo, às mil maravilhas. Mas houve um momento em que ele teve que se ausentar. Disse ele assim: mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Ora, o que aconteceu na ausência de Neemias? Este sacerdote, chamado Tobias, ele aparentou-se, ou melhor, esse sacerdote chamado Eliasibe, ele aparentou-se com Tobias. Quem conhece a história de Tobias sabe que ele era um amonita. Amonitas era um povo descendente de um incesto com Ló e sua filha menor. Este povo amonita tinha como Deus a Moloque, que nós conhecemos muito bem, que exigia sacrifício infantil. Agora você imagina um homem de Deus se aparentando com uma pessoa dessa espécie. Aleluia. Aí Neemias não estava mais lá. E aí Eliasibe pensou: o que eu poderia fazer para agradar o meu parente? Porque Tobias, ele era grandão. Aleluia. Lá dentro do seu povo. Ele era um homem forte, era um homem rico. Ele estava lado a lado com Sanbalate. Foi um dos homens que tentou desanimar Neemias de todas as formas para que não reconstruíssem os muros de Jerusalém. E aí Eliasibe faz uma coisa terrível. Ele vai lá no templo e ele olha: essa câmara aqui, ela é grande. Eu vou fazer o seguinte, Tobias, eu vou esvaziar essa câmara e você pode trazer a sua mobília para cá. E você pode morar aqui. Ele queria fazer um agrado ao seu novo parente. Mas diz a palavra de Deus o seguinte: qual foi a parte que ele escolheu para colocar Tobias morando? Fizeram-lhe um depósito grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. O que foi que Eliasibe fez? Ele tirou a oferta de manjares. Ele esvaziou o lugar onde era feita a oferta de manjares, que era uma oferta que reconhecia na sua essência a soberania de Deus. E ele tirou dali as coisas da oferta de manjares para colocar Tobias morando. E aí, trazendo para o mundo espiritual, isso é muito sério. E se nós formos olhar para a vida de muitos, nós vemos que isso tem se repetido nos dias atuais. Porque temos que trazer essa palavra em um dia como este. Porque para qualquer um que seja um bom entendedor, sabe que nós como igreja estamos vivendo os últimos dias nessa terra.
O momento agora está como nunca antes. A maldade, ela está crescendo praticamente como nos dias de Noé. Como nos dias de Sodoma e Gomorra. O pecado, ele tem crescido. E acredito eu que ele esteja como naquele tempo, subindo hoje como um mau cheiro às narinas de Deus. Estamos vivendo em um tempo em que a vinda de Jesus, ela é iminente. Pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Quem sabe eu nem termino de ministrar essa mensagem e ele arrebata essa igreja que está aqui reunida. Aleluia. Como seria? Aleluia. Podemos estar ainda hoje diante dele, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Mas vivemos em um tempo muito sério da igreja na terra. Vivemos em um tempo em que alguns lugares por aí a igreja é perseguida, pastor Wesley. Mas a nossa nação agora está se ouvindo alguns rumores de perseguição. Mas até então a nossa igreja estava vivendo um momento de muita paz. Não é? Um tempo em que os cantores evangélicos são convidados e honrados em grandes programas de televisão. Os pregadores são entrevistados por aí em revistas seculares, não coisas do nosso meio. E às vezes eu fico pensando, Senhor, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque na minha Bíblia e na sua também, procura lá, você vai ver que está escrito Jesus dizendo que por amor dele nós seríamos odiados. Aonde que Jesus disse que nós seríamos amados, honrados, idolatrados, salve, salve? Aleluia. Aonde que nós seríamos aplaudidos? Jesus nunca disse isso. Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando por amor de mim sofrerem perseguição, forem caluniados e disserem todo mal contra vós. Nós vivemos em um tempo muito sério. Sabe por quê? Porque a igreja nos dias atuais, em alguns lugares, tem se aparentado com Tobias. Verdade. E quando a igreja se aparenta com Tobias, ela acaba recebendo honras que nem sempre são da parte de Deus. E quando a igreja recebe certas honras, espiritualmente às vezes a gente vai enfraquecendo espiritualmente. Eliasibe tirou os itens da oferta de manjares de dentro do templo, de dentro daquele quarto onde ele colocou os móveis de Tobias. Algumas coisas da oferta de manjares eram a farinha. Da farinha se faz o pão. E o pão, na Bíblia, representa a própria palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Jesus é o pão. Sabe o que eu vejo? Que muitas pessoas, ao se aparentarem com Tobias, já não pegam mais a sua Bíblia para ler. Já não tem mais palavra. Você pegou a sua Bíblia hoje em casa para ler, sem ser aqui no culto? Não precisa responder. É para responder para mim mesmo, para você mesmo. Ontem você pegou? Tomara que amanhã, se você não fez, amanhã você faça. Porque sem a palavra de Deus a gente morre espiritualmente. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa palavra que edifica, essa palavra que fortalece, essa palavra que alimenta, essa palavra que restaura, essa palavra que cura, essa palavra que me faz querer conhecer Jesus cada dia mais, essa palavra que me faz me sentir
que me aproxima de Jesus. Aleluia, aleluia. Elias sempre tirou a palavra de dentro do templo, porque se aparentou Glória a com Deus. Tobias. Eu tenho que viver a palavra. Aleluia. Sabe? Muitos cristãos gostam de ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas se fosse um amuleto dentro de casa. Ou no Salmo 23. E fica lá a Bíblia aberta, às vezes, entrando e saindo, criando poeira. Mas nunca pegam ela para ler. Não adianta nada ter a Bíblia aberta e não ler. Não adianta nada ter a Bíblia aberta e não praticar. Aleluia. Não adianta nada ter a Bíblia aberta e não viver Aleluia. a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, mas ele veio e habitou entre nós. Aleluia. A palavra. E além de tirar a farinha de dentro daquele quarto, foi removido também o azeite. A unção. A unção, o azeite que era usado para a luz, que era usada para a consagração de sacerdotes, de levitas, para a purificação dos leprosos, para os votos de nazireado, para aquele que era consagrado a viver uma vida com Deus. Aleluia. Foi removido o azeite. Porque a verdade é que quando eu abandono a palavra, automaticamente eu vou deixando o azeite de lado também. E eu vou perdendo aquela intimidade. Obrigada. Aquela intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele é o azeite, Ele é a unção, Ele é a graça. É Ele que me dá ânimo. Aleluia. É Ele que convence da justiça, do pecado, do juízo. É Ele que faz lembrar. É Ele que me faz glorificar a Deus. É Ele que me faz chamar Jesus de Senhor. Glória a Deus. Eliasibe lançou fora o azeite da unção. O que você tem feito com a unção de Deus sobre a sua vida? Deus nos ungiu para um propósito nessa terra. Aleluia. Será que nós estamos cumprindo esse propósito? Ou estamos nos aparentando com quem não deveríamos e deixando de lado as coisas do Senhor? Ele lançou fora o sal. A oferta de manjares, esta, que reconhecia a soberania de Deus, era composta por farinha, azeite, sal, incenso e vinho. Ele tirou fora o sal. Sabe quando Jesus disse: vós sois o sal da terra? Quando eu me aparento com Tobias, eu deixo de ser sal. E eu passo a ser o quê? Porque se o sal for insípido, com que se há de salgar? Aleluia. Há um tempo atrás, o pessoal andava cantando e tocava carro de som, graças a Deus que passou essa fé, dizendo que agora eu sou doce que nem caramelo, está repreendido. Aí os crentes gostavam de cantar também, né? Que era doce igual caramelo, de brincadeira. Não quero ser doce não. Porque o doce atrai a diabetes, o doce atrai mosca. Quem que gosta de mosca? O doce atrai baratas, atrai formigas, o doce atrai um monte de coisa ruim, enquanto que o sal purifica. Você já viu uma formiga posar num montinho de sal?
É. Sabe que a formiga ela traz um monte de bactérias junto com ela, né? Antigamente a gente não ligava muito para a formiga, ficava, se tiver uma mosca, mas a formiga não. A formiga contamina mais que uma barata, cientificamente falando. Você já viu a barata pousar num montinho de sal? Agora você já viu a mosca pousar num montinho de sal? Não. Porque o sal, ele purifica, ele não atrai imundícia. Aleluia. A imundícia sai fora de perto do sal. E foi isso que Jesus disse que eu deveria ser. Foi isso que Jesus disse que a igreja tem que ser nessa terra. Aleluia. Atrair a pureza e não a sujeira. Aleluia. Quando eu sou sal, eu cuido do que eu coloco diante dos meus olhos. Quando eu sou sal, eu cuido o que eu escuto. Quando eu sou sal, eu cuido o que eu falo. Aleluia. Quando eu sou sal, eu cuido do que eu penso, o que eu sinto. Glória a Deus. Porque às vezes eu sou bonitinho por fora, né? Mas o coração está cheio de coisa ruim, de angústias, de amargura, de rancor, de ódio, de inveja, de ira. Mas quando eu sou sal, essas coisas elas vão ser banidas para longe de mim. Porque onde eu passar eu vou purificar. Aleluia. Eliasibe tirou o sal de dentro da casa de Deus para poder agradar a Tobias. Porque Tobias, lógico, não gostava de nada disso. Ele era um ímpio. Ele era de uma nação profana, de uma nação idólatra, de uma nação inimiga do povo de Deus. Lógico que ele não gostava de limpeza, de pureza. Ele gostava do que não prestava. Então vamos tirar daqui o sal também. Aí, não parou por aí. Ele removeu também o incenso. E depois da farinha, eu acho que o incenso é o pior de se remover. Porque o incenso representa diante de Deus a oração dos santos. Aquela que chega diante do Senhor como um aroma suave. Aleluia. Este é o incenso. Quando eu me aparento com Tobias, eu não oro mais. Eu não busco mais a face do Senhor. Eu acho tempo para tudo na minha vida, menos para orar. 5 minutinhos na rede social. Eu não tenho tempo para ler Bíblia hoje. Mas para rede social eu tenho tempinho. Para orar, não, estou muito cansada. Eu vou deitar direto e eu vou dormir. Mas aí eu levo meu celular e eu vou dar mais uma olhadinha no Instagram, no WhatsApp. Vai que tem uma mensagem de alguém, né? No Facebook, no Twitter. E agora eu estou me inventando mais umas redes sociais por aí que eu nem quero ficar sabendo, nem quero tomar conhecimento. E aí é só um pouquinho que eu vou ficar ali para olhar se tem alguma mensagem. Quando vê, já passou a meia-noite. E o indivíduo olhou a rede social, mas não orou, porque não tinha tempo. Porque o incenso já não é mais prioridade. A oração não é mais prioridade. A minha comunhão com Deus não é mais prioridade. Porque eu me aparentei a Tobias. Pegar minha Bíblia e ler, para quê? Isso não é mais uma prioridade na minha vida. Agora eu tenho outras coisas para fazer que me divertem mais. O entretenimento é mais divertido, mas Jesus está vindo aí. Aleluia. E se eu estiver dessa maneira, como poderei subir? Aí, além do incenso, da farinha, do sal, ele tirou também o vinho.
vai dizer agora que eu posso beber vinho? Não vou. É que o vinho, dentro da palavra de Deus, ele tem uma simbologia específica. Ele significa alegria. O mosto, o vinho, na oferta de manjares, tinha um significado lindo, que era a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Davi disse lá no Salmo 51, não retires de mim o teu espírito, nem a alegria da minha salvação. Aleluia. Você é alegre por ser salvo? Aleluia. Existe alegria no seu coração pela sua salvação, pelo sacrifício de Cristo na cruz, em amor da sua alma? Aleluia. Ou será que como crente você anda a sua vida olhando para o chão, cabisbaixo, angustiado, muitas vezes se perdendo com as agruras da vida, com as lutas do dia a dia e pensando, pobre de mim, coitado de mim, porque eu estou com um problema lá, porque eu estou com aquele dor no dedão do pé, com joanete, porque eu estou desempregado, porque vai acontecer tal coisa na minha vida, porque às vezes a gente acha cada bobagem para perder a nossa alegria. Sabe? Quando qualquer coisinha mínima, eu fui no culto. Pastor Wesley passou correndo por mim, uma Fabrícia, não me deram paz do Senhor. Às vezes o pastor Wesley estava correndo, preocupado com alguma coisa, recebeu um telefonema, mas isso já é suficiente para eu me entristecer, para eu me ferir e perder a alegria. Porque eu me aparentei com Tobias, fazer o quê? E daí ele vem e arranca a minha alegria mesmo, tira tudo de bom de mim. Uma vez, eu vou contar um testemunho, meu esposo está lá atrás, escondidinho, mas eu vou contar porque diz respeito a ele, tá me ouvindo? Um irmão que nós conhecemos há muito tempo, isso faz muitos anos, lá no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu sou natural de lá, nós somos naturais de lá. E um irmão chegou para o meu esposo e disse para ele, irmão, eu fiquei 3 meses sem tomar ceia por causa... Fiquei 3 meses sem tomar ceia por causa do irmão. E o meu esposo ficou aí? Por causa de mim. Porque um dia eu estava lá na congregação tal com a sua esposa e uns outros irmãos, e eu cheguei ali atrás e o irmão nem me deu a paz do Senhor. E o meu esposo estava bem distraído conversando com os irmãos e ele, até hoje, na verdade, ele não lembra disso. E sabe o que foi que aconteceu? O irmão se magoou, se entristeceu de uma maneira tão grande que só faltou perder a salvação por causa disso. E o meu esposo, irmão, me perdoa porque eu nem sabia disso. E pode acontecer, irmãos, nós somos humanos. O que não pode é eu deixar que a alegria saia do meu coração por qualquer bobagem. Fiquei desempregado, agora eu sou o homem mais infeliz da terra. Não, você só é um homem desempregado, mas seja um homem desempregado feliz, porque você é um homem salvo. Descobrir determinada enfermidade é fácil isso? Não, não é terrível, é cruel, é chocante, mas eu vou me tornar infeliz por isso? Não. Continue feliz porque você é um homem salvo, uma mulher salva, porque você é tão amado por um Deus tão grande. Aleluia. E se você está aqui hoje sentado nesses bancos ouvindo essa palavra, é por uma única razão, porque o Senhor ama você, porque o Senhor escolheu você, porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Aleluia. Porque o Senhor quer te usar nessa terra, independente da circunstância, independente do momento que você esteja vivendo. Glória a Às Deus. vezes Tobias vem chegando de mansinho e começa a buzinar no nosso ouvido. Ei, você está passando
passando por isso. Quer dizer, ficar lendo a Bíblia não resolve nada, joga isso fora. Não precisa ler mais, não adianta nada. Para que ficar orando tanto se você está passando por luta assim mesmo? E aí você vai dando ouvidos para ele e você vai tirando, é verdade, né, Tobias? Você tem razão. E vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. E sabe o que acontece? Tobias vem trazendo e vem trazendo toda a sujeira, toda a imundícia, tudo aquilo que não presta, que é o que são os imóveis dele. Aleluia. E quando a gente percebe, a gente está crente, mas está numa fraqueza espiritual tão grande. Até vem na igreja meio de arrasto, mas por dentro é uma fraqueza espiritual tão grande, irmãos. Você não deve vir na igreja apenas por um mero costume. Aleluia. Apenas porque é uma tradição. Você tem que vir aqui porque o desejo do seu coração é prestar um culto racional a Deus. Aleluia. Você tem que vir aqui porque, independente da circunstância da sua vida, você reconhece o amor de Deus por você. Aleluia. Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, nesse mundo, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eliasibe se aparentou com Tobias, tirou as coisas de Deus e trouxe as coisas do mundo, as coisas do inferno. E quando isso aconteceu, os levitas foram embora. Diz a história que antes era pago uma oferta aos levitas, aos cantores que vinham à casa do Senhor. Mas a partir do momento que Eliasibe, o sumo sacerdote, se aparentou com Tobias, já não foi mais dada essa oferta para eles já não tinham mais com que sobreviver. Então cada um teve que ir para a sua terra, para suas casas e viver de outra forma. Sabe o que eu vejo com isso? Que aonde Tobias mora não existe mais louvor. Os cantores foram embora. Os levitas, os porteiros foram embora. É diferente. Louvor de música. Verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. Posso estar aqui bonitinha cantando. E cantando às vezes muito bem. Mas não está saindo, está saindo da boca para fora. Isso não é louvor. O louvor sai do fundo da minha alma. Aleluia. Quando eu louvo a Deus, eu louvo com meu coração, com meu corpo, com meu intelecto. Aleluia. Não apenas com a minha voz. Louvor é um estilo de vida. E quando Tobias mora num lugar, esse estilo de vida ele vai embora. E eu já não louvo mais a Deus de verdade, de coração. Eu só canto mesmo. Eu só levanto a mão mesmo. Mas isso aqui o pessoal também faz na academia para se exercitar. Também fazem isso aqui em futebol, em show de rock. Isso aqui tem que ter um significado para minha alma. É do meu coração para o coração de Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. E nós só estamos aqui essa noite porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Quando Neemias chegou em Jerusalém e viu o mal que Eliasibe havia feito dentro do templo, tirando as coisas de Deus para colocar os móveis de Tobias, ele ficou muitíssimo indignado. E diz a palavra que ele lançou de dentro da casa de Deus tudo que era de Tobias. Tudo. As mágoas, as dores, os rancores, a inveja, a tristeza, os palavrões, os xingamentos, pensamentos libidinosos e adúlteros, tudo aquilo que pertencia a Tobias, ele foi jogando fora. O
desânimo, a falta de vontade de orar, a falta de vontade de ler a palavra, a tristeza. Ele foi jogando tudo fora. Isso aqui não é do Senhor, fora. Isso aqui é de Tobias, fora. E ele jogou tudo fora. E ele trouxe de volta aquilo que era de Deus. Aleluia. E ele trouxe de volta os cantores, os pordeiros, os levitas. E o que antes era feito voltou a ser feito. E a alegria, a palavra, a oração, o louvor voltou para a casa de Deus naquele dia. E é isso que hoje, igreja do Senhor, nós temos que fazer. Aleluia. Se coloca de pé comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvor de número 6 do pendrive, irmão, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar. Mas se você Aleluia. sentir o desejo de sair do seu lugar, você tem essa liberdade. Aleluia. Eu vou sair do meu lugar essa noite. Porque eu faço parte da igreja do arrebatamento. E eu quero subir com Jesus. Então eu me coloco diante do Senhor. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Eu preciso dar um jeito em minha vida. Aleluia. Está cheia de questões Não resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te sentir a qualquer vez. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte. Mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a sua voz e quero cantar. Aleluia. Quero pra junto de ti. Quero ouvir a sua voz e então profetizar. Milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. O Espírito de Deus. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e então profetizar milhões de Bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção. Aleluia. Meu coração não Quero errar, nem te entristecer. O Espírito de Deus. Se você sente desejo de visitar essa nossa noite de liberdade, venha fazer uma nova aliança com o Senhor, mostrar fora os moldes de Tobias na sua vida. Eu preciso te sentir, diga pra Ele, a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte. Mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos
Aleluia. Pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar. Milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, Aleluia. ó Espírito de Deus. Aleluia. 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 Irmão, se você quiser. Aleluia. Aleluia. Esses irmãos que já vieram. Aleluia. Não se intimidar, não. Porque você está vindo na presença de Deus. Você está vindo firmar um propósito, uma aliança na presença de Deus. É o seu coração com Deus. Aleluia. Não é com o pastor dessa igreja, mas é com Deus, é com Jesus, é com aquele que um dia morreu na cruz para que você hoje estivesse aqui, para que você hoje Seja pudesse edificado com desfrutar essa da palavra. alegria da tua Cantora Joyce salvação. Mari ministrando aqui na Nova Porque Camboriú. por favor, Palavra de estenda Deus suas mãos aos para nossos cá. corações. E vamos orar. Receba a oração Senhor, agora, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de ti. Aleluia. A palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite. Aleluia. Colocou no meu coração. Sim, meu Eu sei, Senhor, que a Deus. tua palavra ela não volta vazia. Aleluia. Mas aqueles que precisam ouvir. Senhor, nesta noite, diante de ti estão os teus servos que saíram do seu lugar, Senhor, e vem renovar uma aliança contigo. Senhor, que toda a tua igreja possa compreender a seriedade, Deus, de não tirar aquilo que é teu e colocar coisas que não te pertencem dentro da minha casa, dentro do nosso templo, que é o nosso coração, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, renova a tua igreja nesta noite, Senhor, pois nós sabemos, Senhor, que o Senhor está às portas para nos buscar e nós queremos nos apresentar, Senhor, limpos de coração puro e mãos limpas, Senhor, e possamos subir contigo e nos alegrar contigo, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja nesta Aleluia. hora, abençoa este ministério, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém.